Nesse mundo a humanidade foi levada à beira da extinção pelas criaturas imortais conhecidas como as 17 bestas, e as únicas coisas que podem ser usadas para lutar contra esses monstros são as armas Dug empunhadas pelos heróis, e nesse dia um desses heróis está enfrentando seus momentos finais no campo de batalha. E ele consegue derrotar a besta conhecida como Ebon Kandon, mas toda a energia que ele usou para lutar cobrou seu preço em seu corpo. Por isso, quando Ebon Kandon se explodiu com uma chama de fogo, o corpo de William foi petrificado devido a uma maldição, mas 500 anos depois ele é revivido como o único sobrevivente da raça humana. Daí um dia William está andando pela cidade quando ele percebe uma garota caindo, então ele corre e pega ela antes que ela caia no chão. As pessoas se reúnem para ver o que é essa comoção, mas ao invés de ajudar eles começam a olhar para ela com desgosto, porque ela não tem nenhuma característica animal. Então Catoli pede desculpas a William por todos os problemas que ela causou, mas ele diz que não é grande coisa e pergunta se ela é nova por aqui. E Catoli admite que essa é sua primeira vez nessa cidade, então ele dá a ela seu capuz para cobrir e a leva para longe da multidão discriminatória até um beco. Daí ele leva ela para uma loja e compra um chapéu para que ela possa manter seu rosto não peludo coberto, mas antes que ela possa agradecê-lo ele a interrompe e diz que essa cidade é uma droga, pois ela tem a pior comida já produzida e a taxa de criminalidade é maior do que no Brasil e as chances de ser assaltado aumentam muito rápido se você não se parecer com eles, então esse não é um bom lugar para uma turista igual a ela. Por isso ele se oferece para levá-la ao porto para que ela possa deixar a cidade, e Catoli aprecia que ele cuide dela, mas ainda há um lugar que ela quer visitar antes de partir, então ela pergunta se ele seria gentil o suficiente para mostrar a ela como chegar lá. E William acaba concordando em ser seu guia, já que ele não tem nada melhor para fazer, mas nenhum deles realmente sabe para onde estão indo, então eles acabam se perdendo quase imediatamente, mas pelo lado bom Catoli consegue ver muitas das melhores partes da cidade e se divertir um pouco também. Daí várias horas depois eles finalmente chegam ao ponto mais alto da cidade, e a razão que ela veio aqui é porque ela sempre quis ver uma vista como essa. Daí ela agradece a William por tornar o dia de hoje tão especial para ela, já que agora ela pode finalmente ir embora sem arrependimentos. Mas nesse momento William percebe 3 homens armados atrás deles e parece que eles estão aqui por ela. Então Catoli dá uma última olhada no pôr do sol antes de se virar para William para agradecê-lo por um dia tão memorável, e depois disso ela vai até os homens que vieram buscá-la, e William pode obviamente dizer que essa situação é estranha, mas ele prefere cuidar da própria vida do que se envolver no problema de outra pessoa. Mais tarde naquela noite William vai encontrar um de seus amigos Greek no bar e pergunta o que seu outro amigo Anara está fazendo. Mas infelizmente Greek diz a ele que Anara vacilou essa manhã e foi comido na superfície, e William realmente não sabe o que dizer nesse momento, então ele se desculpa por trazer isso à tona, mas Greek diz que não há nada para se desculpar, já que eles são coletores e todos os coletores têm que estar dispostos a aceitar a morte quando saem procurando por tesouros. Mas William ainda parece chateado, por isso Greek tenta animá-lo dizendo que ele tem boas notícias para compartilhar, pois ele tem um bom emprego preparado, e William fica intrigado no começo, mas quando Greek menciona que envolve trabalhar para os militares ele perde todo o interesse, e Greek diz a ele que será uma boa oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas William ignora e diz que aprecia Greek ajudando ele, mas ele não quer outro emprego. E Greek sabe que William ainda está lidando com uma culpa do passado e que não consegue buscar a felicidade, mas ele precisa aprender a seguir em frente com sua vida, e já que Greek está sendo tão insistente William decide ir em frente e diz que fará o trabalho, então ele pede os detalhes. Daí Greek fica animado e diz a ele que é um trabalho muito fácil, já que tudo o que ele precisa fazer é atuar como zelador de algumas armas especiais em um armazém militar. E isso parece suspeito, mas William já decidiu que iria fazer isso, então mais tarde naquela noite ele chega na ilha onde cumprirá suas funções de zelador, mas no entanto enquanto caminha em direção ao armazém ele de repente é atacado por uma garotinha com um pedaço de pau, e embora ele pudesse facilmente evitá-la, quando ela perde o equilíbrio ele escolhe salvá-la em vez disso. Por isso ele acaba caindo na água lamacenta em vez disso, mas nesse momento a garota que William conheceu hoje mais cedo aparece correndo e fica chocada ao vê-lo aqui, e William fica igualmente chocado ao vê-la e ele tem muitas perguntas, mas agora ele está encharcado e sujo, então ele quer se limpar primeiro. Assim William é levado para o armazém onde toma banho, mas agora ele tem ainda mais perguntas, já que esse lugar parece bom demais para ser um armazém, e daí quando ele termina ele fica estressado e sai, mas para seu horror ele encontra Naigelato parada do lado de fora da porta, e ele tenta agir como se não a tivesse visto, mas ela o agarra animadamente pois ela está muito feliz em vê-lo novamente.
E William espera evitar Naegalato pelo resto de sua vida, mas infelizmente ela também trabalha aqui, então William vai ficar preso com ela de agora em diante. Depois Naegalato decide mostrar um pouco o local a William e explica que esse armazém é administrado em conjunto pelos militares e pela guilda dos mercadores, e ela está aqui como representante da guilda, então obviamente William é o representante dos militares. E pessoalmente Naegalato acha que ele fica muito bem em seu uniforme, mas ouvir elogios dela só deixa ele preocupado que ela possa comê-lo. Mas ela lhe serve uma xícara de chá e garante que embora ela possa achá-lo delicioso, ele é o último de sua espécie, então ela nunca ficaria algo tão estúpido a ponto de devorá-lo imediatamente, isso a menos que ele queira dar a ela permissão para comê-lo. E Naegalato está realmente desesperada, por isso ela se contentaria em devorar um braço, um dedo ou talvez até a carne suculenta de William, mas William afasta ela imediatamente. De qualquer maneira William muda de assunto e pergunta a Naegalato qual é seu trabalho como zelador, mas ela o informa que ele na verdade não precisa fazer muito, pois na verdade os dois últimos zeladores militares nunca apareceram de fato nessa ilha. Por isso, se William quiser, ela pode ajudá-lo a arranjar acomodações em outro lugar, mas William diz a ela que isso não será necessário, já que ele realmente planeja fazer seu trabalho. Além disso, ele não confia em Naegalato o suficiente para deixá-la arrumar seu quarto de qualquer maneira. Daí Naegalato chama ele de malvado por não confiar nela, mas é difícil culpá-lo, já que Naegalato literalmente adora devorar pessoas. Além disso, Naegalato está feliz que William realmente vai ficar aqui, já que isso significa que ela pode cuidar dele novamente. Mas enquanto Naegalato está olhando para William todo bonitinho, ele precisa se lembrar de que quando ela perguntou se poderia devorar sua carne, ela provavelmente quis dizer isso no sentido literal. Só que apenas para ter certeza de que ele não está em perigo, ele perguntou a Naegalato se ela pretende comê-lo. E ela responde que embora ela queira provar sua carne de mais de uma maneira, ela não fará isso a menos que ele lhe dê permissão. Daí William age como se não tivesse ouvido isso e em vez disso ele pede a Naegalato algumas informações sobre que tipo de trabalho é esse, porque pelo que ele sabe ele deveria estar cuidando de algumas armas especiais, mas ele não viu nada parecido por aqui. Então Naegalato entende por que William está confuso. Por isso ela vai até a porta e abre ela, revelando 4 garotinhas que estavam espionando, e diz a ele que essas são as armas especiais que William cuidará. Assim, na manhã seguinte William é apresentado a todas as crianças que vivem aqui, e ele está se perguntando quando as leis do trabalho infantil foram tiradas, porque não faz sentido para ele como essas crianças seriam consideradas armas militares. Mas independentemente de toda essa situação, ele ainda deve ser o zelador delas, então ele tenta causar uma boa primeira impressão nelas, mas no entanto todas as crianças estão definitivamente com medo dele por algum motivo, por isso sempre que ele tenta se aproximar delas elas geralmente correm ou se escondem. Mas nesse momento Naegalato lambe ele na bochecha e diz que o olhar sério em seu rosto fez ele parecer tão delicioso que ela não conseguiu impedi-la de prová-lo. E depois dessa situação perturbadora, as ações inapropriadas de Naegalato deram a William uma ideia de como ele pode conquistar as crianças. Por isso ele vai até a cozinha e as meninas seguem ele para ver o que ele está fazendo, mas elas ficam surpresas que William sabe cozinhar tão bem. Daí quando termina ele estende uma colher para Catole provar a comida que ele fez, mas ela fica com vergonha de fazer isso, então Nefirim prova em vez disso e ela adora. Assim o primeiro passo do plano de William finalmente está pronto, então ele passa para o segundo passo e usa seu molho para fazer um pudim delicioso para as crianças, e as crianças adoraram a sobremesa e embora antes elas o evitavam, agora elas estão praticamente se aglomerando em volta dele. Um pouco depois ele está do lado de fora observando algumas das meninas brincando umas com as outras, mas enquanto corre atrás de uma bola, Almita cai de um penhasco. E nenhuma de suas amigas parece se importar, então William corre para verificar se ela está bem, e Almita claramente não está bem, mas ela meio que ri sem jeito sobre quase ter morrido e manca para pegar a bola apesar de seu ferimento grave. E William está começando a perceber que algo está errado com essas meninas, por isso depois de tratar os ferimentos de Almita ele pergunta a Naegalato por uma explicação adequada. Daí Naegalato pergunta se ele tem certeza de que realmente quer saber disso, porque uma vez que ela lhe contar a verdade sobre as garotas ele não será capaz de olhar para elas da mesma forma nunca mais, e William já está bem ciente das 17 bestas que vagam pela superfície, por isso Naegalato leva William para o porão onde as armas usadas para lutar contra essas bestas são mantidas. E William fica chocado ao ver isso, já que essas são todas armas Dug usadas pelos bravos humanos séculos atrás, e as únicas pessoas capazes de empunhar as armas são os humanos, mas as bestas exterminaram quase toda a vida na superfície incluindo os humanos, então todas as espécies sobreviventes foram forçadas a viver em várias ilhas flutuantes.
E normalmente não haveria ninguém para usar as armas Doug, mas é quando Nigelato informa William que essas garotas são uma espécie especial de fadas chamadas Lepracauns, e elas imitam os humanos há tantos anos que são praticamente iguais aos humanos e como tal elas são capazes de usar as armas Doug. E para torná-las armas afetivas as garotas foram criadas para não se importarem com suas próprias vidas, por isso elas marchariam alegremente para a morte a qualquer momento. E na verdade William é informado de que Catoli e Thea estão em uma missão agora, então ele vai para o porto para esperar o retorno delas, pois está preocupado com elas, e felizmente as duas retornam inteiras, mas enquanto Thea parece estar perfeitamente bem, Catoli está desmaiada. Daí William carrega a Catoli de volta para casa e quando ela finalmente acorda ela fica surpresa ao ver William sentado ao lado da cama. Então ela pergunta por que ele está aqui, mas ele diz que é o zelador aqui, por isso é natural que ele cuide dela, mas Catoli ainda insiste que ele não precisa se preocupar em cuidar dela, especialmente porque ela não tem muito tempo de vida. Daí William pergunta o que ela quer dizer com isso e Catoli explica que em 5 dias a Ilha 15 será atacada por uma besta. E normalmente as bestas não seriam capazes de alcançar nenhuma das ilhas do céu, mas essa em particular pode liberar parte de seu corpo para atacar as ilhas no céu. Então William pergunta como ela tem certeza de que a besta atacará em 5 dias, mas depois de séculos lutando contra bestas as pessoas dessa era desenvolveram maneiras de prever seus ataques. E usando sua arma Doug em capacidade máxima, Catoli pode gerar energia suficiente para se explodir e levar a besta com ela, e ela não está feliz com isso, mas ela sente que é necessário ter certeza de que ninguém mais tenha que morrer, por isso ela pergunta a William se ele lhe concederia um último desejo antes que ela morresse. Daí ela deixa escapar que quer um beijo e então ela percebe que disse isso em voz alta, por isso ela rola de vergonha. Daí ela diz que não quer mais falar, mas William agarra ela e assim como ela queria ele lhe dá um beijo na testa, mas ainda é um beijo, e Catoli fica tão chocada que ela mal sentiu o beijo, então ela está prestes a pedir para ele dar outro, mas William já está rolando ela de costas e tirando sua blusa. Porém ele explica que a razão pela qual Catoli se sentiu tão fraca depois de voltar é porque ela usou muito veneno e isso está causando dores musculares, mas uma boa massagem deve consertar isso. Então depois que Catoli adormece, William vai para a sala de registros para procurar qualquer coisa que permita que Catoli sobreviva à sua missão, mas esse lugar é uma bagunça desorganizada, então vai demorar um pouco. Daí Nephilim vê William trabalhando duro e ela sente vontade de ajudá-lo, por isso ela se oferece para ajudá-lo em sua busca. Daí na manhã seguinte Catoli finalmente acorda e ela é atingida por uma segunda onda de constrangimento depois que ela se lembra de como ela pediu a William para beijá-la ontem, mas ela finalmente supera o constrangimento e decide sair da cama, mas assim que ela está saindo pela porta para ir procurar William, algumas das outras crianças dizem a ela que William está dormindo com Nephilim. E é tecnicamente verdade, mas elas poderiam ter se expressado melhor, já que William está apenas deixando Nephilim dormir no colo dele porque ela ficou acordada a noite toda ajudando ele. Daí Catoli pergunta o que eles estavam fazendo aqui, então William explica que ele estava olhando os registros para achar uma maneira de evitar que Catoli tivesse que se explodir durante sua missão. Mas isso irrita ela, então ela diz a ele que ela não precisa de sua pena, pois essa é a única maneira de derrotar a besta e ela já está decidida a ir em frente, e William pode ver que ela não está disposta a voltar atrás na sua decisão, então ele pergunta se ela quer ter uma pequena partida de treinamento com ele para que ele possa provar seu ponto. E Catoli fica confusa com seu pedido, mas ela concorda de qualquer maneira, embora ela avise William que fadas como ela são as únicas pessoas que podem empunhar as armas Doug corretamente, mas William ignora seu aviso. Então a partida começa e Catoli pretende terminá-la com um golpe, mas no entanto um segundo depois ela cai de cara no chão, e ela continua atacando William e William continua jogando sua habilidade nela enquanto ele dá um sermão sobre o quão ignorante ela é sobre as armas Doug. Pois essa é uma espada e não uma bomba autodestrutiva, então o fato de que ela tem lutado com ele sem saber como usar uma espada é surpreendente. Daí William diz a ela que ela poderia aprender a lutar contra a besta normalmente em vez de recorrer a se explodir, mas Catoli se recusa a ouvi-lo e insiste que se explodir é a única maneira de manter todos seguros. E ela ainda está em negação, mas William diz que o fato de ela ter perdido para ele significa que ela tem uma grande falta de técnica, mas seus poderes, resistência e instintos de luta são muito bons, por isso ele tem certeza de que ela pode melhorar o suficiente para voltar de sua missão viva, e agora que ele provou seu ponto William começa a desmaiar.
E enquanto está inconsciente, William tem um flashback do dia em que derrotou Ebon Candon e até Ebon Candon ficou surpreso que William pudesse fazer algo assim, mas ele também zombou dele porque todos os feitiços que William usou na luta certamente voltarão para assombrá-lo como uma maldição, então ele não sobreviveria. Mas no entanto Ebon Candon será capaz de se reviver eventualmente, por isso embora William venceu a batalha, ele na verdade perdeu a guerra. E enquanto William se conforma com seu destino, ele se desculpa com seus amigos Lilia, Solvon e Almaria por não poder protegê-los. Daí um pouco mais tarde William acorda na enfermaria com nossa Naigelato cuidando dele, e ela está realmente preocupada porque enquanto ele estava fora ela fez alguns testes nele e descobriu que o corpo de William está praticamente se quebrando, mas ele diz a ela que é devido ao seu passado. Então Naigelato percebe que as meninas estão tentando entrar furtivamente pois elas estão preocupadas com William também, por isso ela puxa elas de lado e explica sua história, pois anos atrás Naigelato fazia parte de um grupo de coletores e enquanto estava na superfície um dia, ela se deparou com um homem petrificado e congelado no gelo, daí eles o levaram de volta para uma das ilhas do céu para que pudessem desfazer a maldição da petrificação. Mas quando William finalmente acordou ele entrou em desespero porque não sabia o que estava acontecendo, mas eventualmente eles conseguiram acalmá-lo para que pudessem contar a ele sobre o estado atual do mundo, pois os humanos tinham virado todas as outras raças contra eles, mas eles continuaram lutando, então eventualmente eles foram completamente exterminados deixando William como o último humano vivo. E Naigelato estava preocupada que as crianças pudessem se voltar contra William já que a maioria das pessoas odeia humanos, mas elas estão realmente interessadas em ouvir sobre seu passado, mas enquanto as outras fazem isso Katoli voa porque ela tem muito o que pensar. Daí mais tarde naquela noite William está no campo fazendo alguma manutenção na arma Dub de Katoli para relaxar quando de repente Katoli retorna. E ela pergunta a ele o que ele está fazendo com sua arma, então William decide fazer um pequeno show para ela, pois ele desmonta a espada Dug para afinação e explica que todos esses pequenos fragmentos são talismãs que foram grudados para formar uma lâmina, e embora a maioria dos talismãs individuais sejam bem inúteis, eles fazem coisas como dar direções para o norte, previnem pesadelos ou impedem que você se queime. Mas seu verdadeiro poder vem do portador encadeando talismãs juntos para criar efeitos totalmente novos. Daí Katoli diz a William que ela está disposta a aprender sua maneira de lutar e William fica feliz em ouvir isso, então ele se oferece para fazer um acordo com Katoli, onde se ela ficar mais forte e conseguir voltar viva então ele fará tudo o que ela quiser. E ao ouvir isso Katoli se sente e está prestes a dizer algo, mas William já sabe o que ela está prestes a dizer, então ele diz a ela que ela não tem permissão para pedir para ele se casar, e ela está um pouco desapontada, mas ela tem outro desejo em mente e diz a William que quer que ele faça um bolo para ela se ela voltar viva, mas ela vai precisar da ajuda dele para ter certeza de que pode sobreviver e William está mais do que feliz em treiná-la. Depois 2 semanas se passaram desde que Katoli e as outras partiram em sua missão e eles não ouviram nenhuma notícia sobre as meninas, então William está começando a ficar ansioso que elas possam ter morrido em batalha final, e Naigelato pode ver que ele está preocupado por isso. Para tirar sua mente disso ela pergunta se ele quer fazer um pequeno trabalho para ela. Pois uma das meninas, Tiat, está prestes a fazer um exame no hospital da cidade de Corna de Lucha para um exame de rotina geral, por isso William e Tiat entram em um dirigível e vão para Corna de Lucha ou Ilha 11, e levam um dia inteiro de viagem, mas quando eles finalmente chegam lá Tiat está realmente animada porque ela adora ver novos lugares. Daí William pergunta se ela quer fazer um pouco de turismo já que ela não vem aqui com frequência, mas Tiat recusa porque essa é uma viagem séria, então ela nunca iria querer fazer algo tão bobo como um passeio turístico. Embora William possa dizer que Tiat está apenas tentando agir como um adulto, por isso ele faz um acordo e diz que quer dar uma olhada enquanto eles caminham juntos para o hospital. Daí Tiat fica muito feliz em ouvir isso, então os dois começam a pegar a rota panorâmica para o hospital e Tiat está amando cada lugar que encontram, e eles até avistam uma fonte com uma lenda urbana que diz que os casais que vêm aqui serão felizes por 5 anos, embora não pareça que a lenda esteja funcionando para aquele cara que acabou de levar um tapa. Mas nesse momento eles ouvem uma comoção acontecendo no mercado e então eles vão até lá e veem 2 bandidos destruindo a loja de um coelho, e eles continuam gritando algo sobre aniquilação, mas William não quer realmente se envolver, por isso quando os bandidos tentam fugir da polícia ele apenas os derruba e deixa eles para serem capturados pela polícia. E já está ficando muito tarde, então William diz a Tiat que eles precisam começar a ir para o hospital logo, e embora ela esteja desapontada por não poder mais se divertir ela se recompõe e vai para fazer o exame. Daí enquanto Tiat ainda está sendo examinada o médico se aproxima de William e diz a ele que não há nada fora do comum com Tiat.
E isso é bom de ouvir, mas William ainda não sabe qual é o propósito desse exame, então ele pede uma explicação ao médico. Daí o médico explica que nem todas as fadas são capazes de usar as armas Dug. Por isso aquelas que despertam a habilidade de fazer isso são trazidas aqui para um exame e ajuste para que elas possam se tornar soldadas fadas. Daí um pouco mais tarde Tiet termina seu exame, mas ela vai ter que ficar aqui durante a noite para que ela possa ser ajustada, seja lá o que isso signifique, e a enfermeira diz a William que o procedimento será feito ao meio-dia de amanhã. Por isso William pergunta a Tiet se ela ficará bem ficando aqui sozinha, e Tiet diz a ele que não precisa se preocupar com ela, mas ela está curiosa sobre onde William vai dormir já que ele não pode ficar aqui. Então William diz a ela que tem um QG do Exército Especial de repouso para oficiais como ele. E como ele é o zelador deles, isso coloca ele bem alto na classificação militar, pois ele foi classificado como oficial técnico. E com essa classificação vem a vantagem desse quarto incrível na base militar. Por isso William passa a noite aqui e no dia seguinte ele se prepara para ir buscar Tiet. Mas no entanto, como ele está prestes a deixar a base, ele acidentalmente esbarra em uma mulher cachorro, e isso foi claramente um acidente. Por isso ele tenta seguir em frente e continuar com seus planos, mas a mulher o impede porque ela tem uma pergunta a fazer, pois ela quer saber se William pode ajudá-la a entrar em contato com Limeskin, pois há algo que ela precisa discutir com ele. Mas William diz a ela que Limeskin está atualmente com Catoli e os outros lutando contra uma besta, e uma barreira mágica foi colocada ao redor da área para que as comunicações fossem impossíveis, mas nesse momento aqui estão alguns soldados em pânico, porque eles acabaram de receber algumas notícias sobre a missão em que Catoli foi enviada, e para seu horror eles dizem que a missão foi um fracasso. Então William cai de joelhos e chora ao perceber que Catoli e as outras provavelmente morreram em batalha, mas no entanto, embora a missão tenha sido um fracasso, acontece que Catoli e as outras ainda estão vivas. Então no segundo em que William vê elas, ele corre para abraçar Catoli o mais rápido que pode, pois durante a batalha todo o treinamento que William deu a Catoli foi realmente efetivo, pois ela estava dominando o campo de batalha sozinha. Por isso a missão estava no caminho para ser bem sucedida, mas inesperadamente uma segunda besta apareceu do nada, e essa era muito mais forte do que a ameaça inicial. Então Limeskin ordenou que todos recuassem e declarou essa missão um fracasso, pois não havia como vencer nesse ponto. Mas no entanto Catoli se recusou a aceitar isso, já que ela prometeu a William que venceria e voltaria viva. Por isso, para garantir que eles não perdessem para a besta, ela estava preparada para atacar de volta sozinha. Mas conforme ela se aproximou, ela começou a ter visões horríveis que a impediu, e no final eles tiveram que recuar e assim foram forçados a destruir a ilha inteira para se livrar da besta. Mas William está feliz que todos eles voltaram bem. Daí Limeskin elogia William pelo treinamento que ele deu a Catoli, porque ele realmente fez a diferença em suas habilidades de combate, mas no entanto Catoli não parece muito feliz com isso, pois ela se sente responsável pelo fracasso da missão, pois ela acha que eles poderiam ter salvado a ilha se ela tivesse se explodido como planejado originalmente. Mas Nephirim menciona que mesmo se ela tivesse feito isso, a segunda besta que apareceu ainda teria forçado eles a abandonar a ilha. Por isso todos eles voltarem vivos foi o melhor resultado possível, e Catoli concorda que Nephirim tem um bom argumento, mas tirando isso ela pergunta por que Nephirim estava sentada no colo de William esse tempo todo. Mas Nephirim diz que está fazendo isso para fazer William se sentir melhor, mas na verdade ela está fazendo isso porque gosta de sentar no colo dele. Mas nesse momento Phil entra na sala porque ela tem alguns assuntos urgentes para poder falar com Limeskin, por isso ela mostra a ele uma carta do grupo conhecido como os Guerreiros da Aniquilação. Pois eles estão ameaçando assassinar seu pai, o prefeito, porque eles não gostam de suas novas políticas, pois o prefeito tem trabalhado na criação de leis que previnam a discriminação com base na raça de alguém, mas os Guerreiros da Aniquilação odeiam a ideia disso, então eles farão de tudo para impedir tudo. E ela quer pedir a Limeskin para ajudá-la a parar os Guerreiros da Aniquilação, mas infelizmente Limeskin diz que não pode ajudá-la, pois sua posição como um oficial militar de alta patente significa que ele não tem permissão para se envolver em nenhuma disputa política. Mas ele conhece alguém que pode ajudá-la, então ele olha para William e está prestes a pedir ajuda a ele, mas William o interrompe e diz que não quer fazer isso. E Phil começa a implorar para William reconsiderar, mas ele ignora ela e começa a se afastar porque ele ainda tem que ir buscar Tiet. Daí Phil continua seguindo ele, tentando convencê-lo a ajudar a impedir os Guerreiros da Aniquilação, só que por mais que Phil acredite que ela está certa, William não pode simplesmente ir e matá-los porque eles enviaram uma carta ameaçadora.
Depois eventualmente todos eles chegam ao hospital para buscar Tiat e ela parece perfeitamente bem, embora ela tenha sido permanentemente traumatizada por todas as agulhas que eles injetaram nela, e já que eles têm algum tempo antes que seu dirigível chegue para levá-los para casa, então William decide continuar seu passeio para que Tiat possa se divertir um pouco mais. E Phil ainda está acompanhando o grupo esse tempo todo, mas embora ela ainda quer que William a ajude, ela é incrivelmente apaixonada por essa cidade, então ela desiste de pedir ajuda e se oferece para dar a eles um passeio por Corna de Lucha, e enquanto Phil mostra a eles a cidade, William percebe que alguém segue ele há um tempo, e ele tem um mau pressentimento sobre isso, por isso ele pergunta a Phil se ela pode levá-los a um lugar que seja um pouco mais isolado. E Phil não sabe por que ele quer ir a um lugar impopular, mas ela atende ao seu pedido e os leva a um antigo Poço dos Desejos em um beco, e uma vez que eles estão longe do resto do público, as pessoas que estavam seguindo eles se revelam como os Guerreiros da Aniquilação, e dizem que estão aqui para sequestrar Phil para que eles possam chantagear o prefeito para ele renunciar. E William não conseguiu agir antes porque não havia justificativa suficiente, mas tentar sequestrar alguém em plena luz do dia lhe dá um bom motivo para se envolver agora, então ele começa a derrotar os Guerreiros da Aniquilação um após o outro e deixa o resto deles para serem presos pela polícia, por isso o problema dos Guerreiros da Aniquilação está praticamente resolvido. Depois disso ele e as meninas vão para o porto para poderem ir para casa, mas no portão William encontra um homem esperando por ele e ele diz que é alguém que quer conhecer William, mas William não está interessado em nenhuma reunião agora, mas quando o homem menciona o nome Solvon, William é forçado a concordar com a reunião. Daí, depois de uma longa viagem, as meninas finalmente voltam para casa e Naigelato fica bem animada ao vê-las todas de volta inteiras em vez de em pedaços, mas Catoli não parece estar de bom humor, pois ela tinha planejado surpreender William chegando em casa em segurança, mas a surpresa já foi arruinada e agora ele nem está aqui para comemorar com ela. Enquanto isso, o grande sábio Solvon está sendo levado para a sala de reunião e ele é informado de que há um homem esperando por ele que é capaz de ajustar as armas Dug, e Solvon não acredita a princípio, pois há apenas um homem que era capaz de ajustar as armas Dug e ele já está morto há muito tempo, mas no entanto, para seu choque total, ele vê aquele homem sentado bem na sua frente. Daí William fica feliz em ver Solvon novamente depois de tantos anos e Solvon tem muitas perguntas a fazer, por isso eles se sentam para conversar um com o outro. Então William explica que ele ficou petrificado na superfície por 500 anos, mas ele foi encontrado e revivido, mas no entanto William está curioso para descobrir como Solvon ainda está vivo, já que 500 anos se passaram. Então Solvon revela uma massa de energia escura girando em seu peito onde seu coração deveria estar, pois no dia de sua batalha final Solvon foi morto junto com Emissa, mas pouco antes de morrer ele lançou uma maldição sobre si mesmo para permanecer vivo, e agora ele não pode mais morrer de ferimentos ou velhice, por isso ele não pode mais se chamar de humano. Mas mesmo com suas circunstâncias atuais, Solvon está realmente muito feliz com sua vida, por isso ele não quer que ninguém sinta pena dele. E William está feliz que seu amigo próximo ainda esteja vivo, mas ele está bastante surpreso que Emissa, de todas as pessoas, morreu naquela batalha, porque ele tinha certeza de que se alguém pudesse sobreviver àquela calamidade seria ela. Pois William, Solvon e Emissa costumavam ser praticamente inseparáveis quando eram crianças, então William está feliz por ter tido a chance de relembrar isso com um velho amigo, mas Solvon está em um pequeno dilema porque ele não sabe o que fazer com William agora, pois William é a única pessoa capaz de ajustar as armas Dug, então ele é perfeito para o papel de zelador. Mas Solvon adoraria dar a William uma posição mais alta no exército, embora William não esteja realmente preocupado com sua posição no exército, por isso ele diz a Solvon que terá que esperar até a próxima vez, porque ele fez uma promessa a Catoli e ele planeja retornar o mais rápido possível para que ele possa cumpri-la. Mas no entanto, antes que William pudesse ir embora, Solvon diz a ele que há alguém que ele quer que ele conheça, por isso ele acaba arrastando ele por todo o caminho até a Ilha 2, enquanto isso em casa Catoli ainda está sofrendo dessas visões aterrorizantes e elas parecem estar piorando, e na Ilha 2 Solvon apresenta a William esse crânio despregado e William fica confuso no começo. Mas ele logo reconhece que é o mesmo Ebonkandon que ele matou há 5 anos atrás. Daí Ebonkandon começa um longo discurso maligno depois que ele reconheceu William, mas William não está ouvindo tudo isso, então ele diz a Ebonkandon para pular o diálogo, pois o que ele realmente quer ouvir é porque Ebonkandon está de volta e como o crânio de um esqueleto. Então Ebonkandon explica que ele tem a habilidade de ressuscitar a si mesmo, mas quando William o derrotou seu corpo inteiro foi enterrado em cinzas, deixando ele como nada além de um crânio, e Ebonkandon tem usado seus poderes sem parar desde que ressuscitou para ajudar a manter as ilhas flutuando, por isso ele não teve a chance de começar a regenerar seu corpo.
Então, graças ao poder combinado de Ebon Kandon e de Solvon, eles conseguiram levantar várias ilhas no céu e mantê-las flutuando para que a população escapasse das bestas, e por acaso as ilhas conseguiram se manter seguras nos últimos 500 anos. Mas agora que William está de volta, eles não terão que correr mais, pois se ele puder ajustar todas as armas Dug, então eles serão capazes de lutar com capacidade total para derrotar as bestas. E recuperar a superfície, não importa quantas soldadas fadas eles precisem usar, mas essa última declaração não pareceu certa para William, por isso ele agarra Solvon pelo pescoço e exige saber se foi ele quem teve a ideia de fazer as fadas se explodirem para lutar, mas em defesa de Solvon ele não tinha outra escolha, já que as fadas são as únicas que podem usar as armas Dug. E embora isso possa ser verdade, William ainda não concorda com a ideia de tentar recuperar a superfície usando fadas como armas descartáveis, e Solvon sabe que seus métodos podem parecer cruéis, mas essas meninas não estão realmente vivas em primeiro lugar, pois ele tem uma habilidade de necromância que lhe permite dar um corpo a fantasmas que vagam com arrependimentos persistentes. E como fantasmas elas não têm medo da morte, tornando elas as candidatas perfeitas para lutar com as armas Dug, embora se uma delas usar muita energia de uma vez há uma chance de que suas memórias de sua trágica vida passada possam retornar e fazer com que sua mente se quebre. E coincidentemente um relatório chega naquele exato momento informando a eles que as memórias passadas de Cátoli retornaram e isso deixou seu cérebro morto. Então William imediatamente vai embora para verificar Cátoli e quando ele finalmente volta ele descobre que ela está em estado vegetativo e se culpa por isso porque ele nunca conseguiu cumprir sua promessa para ela no final. Enquanto isso, dentro da paisagem mental despedaçada de Cátoli, ela fica cara a cara com seu passado autodenominado Jade e a essa altura ela havia perdido todo o senso de quem ela é ou por que ela gostaria de continuar viva. Por isso ela normalmente estaria condenada a vagar por esse reino sem rumo para sempre, mas no entanto ela se lembra da promessa que fez a William que ela não se deixaria morrer, então ela recupera sua autoconsciência e retorna ao seu corpo. Ao mesmo tempo William estava sentado ao lado da cama de Cátoli com Naegelato a noite toda e ele ainda está se culpando pelo que aconteceu com Cátoli. Pois ele já passou por tragédias o suficiente para saber que nem tudo pode ser consertado, mas mesmo assim ele ainda queria fazer Cátoli feliz, mas no entanto ele claramente falhou nisso, então ele se pergunta por que Cátoli gostou dele em primeiro lugar, mas nesse momento ele ouve a voz de Cátoli quando ela diz a ele que tem muitos motivos para gostar dele. Pois ele foi a primeira pessoa a ajudá-la quando eles se conheceram, ele foi o primeiro a mostrar a ela uma maneira de lutar que não envolvia sacrificar sua vida e ele foi a primeira pessoa por quem ela se apaixonou. William fica sem palavras, mas ele está tão feliz que Cátoli está bem que ele abraça ela e Cátoli começa a chorar muito. No dia seguinte William começa a treinar algumas das outras garotas no jardim da frente e Cátoli parece estar um pouco melhor, mas por algum motivo seu cabelo começou a mudar de cor, e em outro lugar em uma das naves de vigilância da superfície, duas soldadas fadas Nof e Han estão em seu quarto enquanto Han dá uma olhada em alguns dos livros antigos que elas encontraram em sua expedição recente. E o livro diz que os humanos nunca foram feitos para existir nesse mundo em primeiro lugar, mas que eles foram trazidos aqui pelos deuses. Daí eventualmente os humanos criaram as bestas e soltaram todas elas pelo mundo, que levou à destruição do mundo da superfície. E isso é tudo que Han conseguiu ler do livro, já que ela não entende bem a antiga linguagem humana. Mas antes que ela pudesse chegar a qualquer conclusão há uma batida na porta e acaba sendo Greek, então ele se apresenta às duas e diz a elas que ele é um coletor, e de volta no armazém todas ficam felizes em ver que Cátoli não está mais em coma. Mas como essa é a primeira vez que uma fada se recupera de uma quebra de mente, Naegelato quer fazer alguns exames em Cátoli para ter certeza de que ela está realmente bem. Então Naegelato faz alguns exames no sangue de Cátoli, mas mesmo depois dos testes ela ainda não tem ideia do que está acontecendo com Cátoli. Daí Cátoli pergunta se há algo errado com ela, mas Naegelato diz a ela que não há nada particularmente errado com seu corpo. O único ponto de preocupação é que quando Naegelato fez o exame com pó de prata que detecta espíritos, não houve reação com o sangue de Cátoli. E fadas são tecnicamente espíritos, então normalmente o sangue de Cátoli deveria ter ficado preto imediatamente, mas como ele não reagiu, pelo menos cientificamente Cátoli não é mais uma fada. Daí Cátoli pergunta se essa é a razão pela qual seu cabelo mudou de cor também, mas Naegelato não tem como confirmar isso. Então ela precisará fazer mais alguns exames, mas por enquanto ela diz a Cátoli que ela não precisa se preocupar, pois seu corpo está perfeitamente saudável.
Mas no entanto ela avisa Catoli para não usar sua arma Dug por um tempo, pois não há como dizer que tipo de reação seu corpo pode ter a ela, e Catoli entende, mas ela não tem certeza do que fazer consigo mesma se não tiver mais permissão para lutar. Então Naegelato sugere que ela poderia tentar fazer William se apaixonar por ela, pois ela praticamente se confessou para ele ontem à noite de qualquer maneira. Por isso, se ela quer que ele fique com ela para sempre, então ela terá que ir até o fim. Daí Catoli decide seguir o conselho de Naegelato e começa a aprender como fazer tarefas domésticas e espera que isso a aproxime de William e faça ele pensar nela como uma boa esposa. Mas enquanto ela está fazendo isso, William e Naegelato vão ter uma reunião com Limeskin. Pois Limeskin está atualmente suspenso pela batalha fracassada que ele comandou com Catoli, mas ele queria discutir o que eles vão fazer sobre suas responsabilidades, pois agora Catoli não pode ser geneticamente considerada uma fada, mas de acordo com o protocolo militar ela ainda está na ativa, então haverá problemas se ela acabar sendo chamada para a ação. Daí Naegelato pergunta se Limeskin poderia fazer algo para tirar Catoli das batalhas por enquanto, e normalmente ele conseguiria, mas se uma ordem vier de alguém que o supere não há nada que ele possa fazer. Mas nesse momento William tem uma ideia e pergunta aos dois se eles conhecem o grande sábio Solvon. E eles dizem que todos o conhecem, pois ele detém o poder militar mais poderoso. Então William diz a Naegelato para ela escrever um relatório mencionando especificamente o nome de William, dizendo que ele quer receber autoridade total sobre Catoli, pois ele tem certeza de que Solvon vai aprovar para poder cobrar isso de William mais tarde. Mas ainda há o problema de encontrar alguém para substituir Catoli, já que Itea e Nefirim não serão capazes de lidar com ameaças por conta própria e o resto das garotas ainda não estão prontas para lutar, e Naegelato informa William que na verdade há mais duas fadas em serviço ativas, Nof e Ran, mas elas estão atualmente em missão em um navio de salvamento como seguranças. Mas no entanto, enquanto verificamos Nof e Ran, vemos que o grupo de salvamento que elas estão protegendo está atualmente sob ataque de uma besta, e os soldados normais tentam atirar nela, mas suas balas não fazem absolutamente nada, por isso a besta começa a massacrá-los um por um, e Grick já teve alguns encontros com bestas como essa, então ele puxa um dos soldados para trás da cobertura e o avisa para ficar em silêncio porque essa besta reage ao som e ao movimento, então se todos ficarem perfeitamente parados eles ficarão bem, mas infelizmente o capitão idiota decide ligar a nave para abandonar todos os coletores e escapar. Só que acontece que ligar uma nave causa muito barulho e movimento, então isso chama a atenção da besta, e é uma loucura como a besta cresceu braços só para poder começar a lutar contra a nave, mas felizmente Nof chega a tempo e usa sua arma Dug para cortá-la em pedaços. Então a maioria da tripulação conseguiu sobreviver, mas com a nave destruída eles estão praticamente presos na superfície até que a ajuda chegue, mas pelo lado positivo Grick diz às meninas que elas não terão que se preocupar em lutar mais com bestas por um tempo, já que aquela era uma dos quartos, e esses tipos de bestas geralmente não vivem perto umas das outras, então não deve haver mais nenhuma na área. Mas de volta ao céu, William recebeu ordens de ir para a Ilha 49 para ser informado sobre a situação, e ele é informado de que uma missão de resgate foi aprovada para recuperar a tripulação de reconhecimento e ele tem que enviar uma soldada das fadas para ajudar, mas o navio de transporte que eles normalmente usariam está sendo reformado, por isso levará 15 dias para ficar pronto. Então William pergunta por que eles não usam um navio menor para resgatar a tripulação o mais rápido possível, mas seu superior explica que a tripulação era uma tripulação de coletores e eles estavam carregando 1 tonelada de relíquias e antiguidades valiosas das ruínas humanas, por isso eles precisam de um navio grande para transportar tudo de volta. E William sabe que ele não será capaz de convencer seu superior a mudar de ideia sobre isso, mas ele o lembra que se eles esperarem 15 dias as chances da tripulação ser atacada por bestas são muito maiores, mas no entanto o superior diz que há 2 soldadas fadas com a tripulação, então elas devem ser capazes de proteger tudo mesmo que isso signifique se sacrificar no processo. Daí William fica furioso ao ouvir seu superior falar sobre as fadas como se suas vidas não valessem nada, mas ele mantém sua compostura e diz que tem um favor a pedir, e depois disso William vai para fora para encontrar Catoli, que estava esperando por ele. Daí ele diz a ela que vai enviar Nefirim na missão de resgate, mas que irá acompanhá-la pessoalmente dessa vez porque ele está cansado de enviar as meninas para situações perigosas sem ele. E há também outra razão pela qual ele quer ir, já que a equipe de salvamento encontrou uma arma Dug com a habilidade de manter a mente do usuário em perfeitas condições, e ele sabe que Catoli não vai admitir, mas ele pode dizer que a desintegração teve alguns efeitos duradouros nela, e não há como dizer quando pode piorar mais, então ele quer usar a espada para ajudá-la. E Catoli está feliz que William esteja se preocupando com ela, mas ela não quer deixá-lo arriscar sua vida sozinho, então ela diz que irá com ele,
mas William é firmemente contra a ideia já que Katoli geneticamente não é mais uma fada, então ela não pode lutar, e além disso não há como seu superior autorizá-la a ir na missão com ele. Mas no entanto mais tarde naquele dia Katoli consegue autorização para acompanhar William na missão, e ela está muito feliz com isso, mas William menciona que a única razão pela qual ela foi autorizada é porque seu superior pensou que Katoli era sua amante, pois quando William apresentou ela a seu superior pensou que ele queria levar Katoli para uma diversão safada. E ele não gosta do fato de estar sendo mal interpretado aqui, mas Katoli diz que não se importa com o mal entendido e que faria essas coisas com prazer por William se ele pedisse, mas William ignora ela. Daí na manhã seguinte Katoli está na cozinha fazendo o café da manhã e William está dormindo na biblioteca novamente. Então Iteia vem para acordá-lo e ela o avisa que ele vai se atrasar para o café da manhã se ele não se levanta logo. Por isso William acorda, mas ele acidentalmente derruba Nefirim no chão já que ela estava dormindo em cima dele, e quando Katoli descobre que William estava dormindo com Nefirim novamente, ela fica brava, mas William se defende e diz que Nefirim subiu em cima dele enquanto ele dormia, então ele não sabia que ela estava lá. Mas no entanto Katoli sabe que isso é besteira já que William pode sentir ameaças chegando mesmo durante o sono, o que significa que ele voluntariamente deixou Nefirim chegar perto dele, mas William ainda não vê qual é o problema já que Nefirim é perfeitamente inofensiva, então Katoli pergunta se ele teria deixado Naegelato chegar tão perto dele. Daí William diz a ela que Naegelato é diferente já que há uma ameaça muito real de que ela possa comê-lo, mas se for esse o caso Katoli pergunta o que ele teria feito se ela tentasse subir em cima dele, e William não quer mentir, então ele diz a ela que como ela é uma mulher ele teria ficado envergonhado e expulsado do quarto imediatamente. Mas por algum motivo essa resposta realmente deixa Katoli feliz, e ele está incrivelmente confuso, então ele vai pedir conselhos a Naegelato, e ela diz a ele que Katoli está feliz especificamente porque ele pensa nela como uma mulher e isso significa que ela tem uma boa chance contra sua rival Naegelato no amor. Daí William está confuso novamente porque não há nada acontecendo entre ele e Naegelato, mas Naegelato diz a ele que ela gosta bastante dele como ela é uma troll, sua espécie é compatível com William. Por isso eles provavelmente poderiam começar uma família juntos e honestamente nada faria Naegelato mais feliz do que ficar com William, mas ela escolheu não atacar agora pelo bem de Katoli. Só que William fica assustado e não sabe como responder à confissão de Naegelato, mas ela não espera uma resposta e diz a ele que eles podem apenas fingir que nunca tiveram essa conversa. Depois disso William sai e percebe todas as meninas olhando para o céu, daí Katoli explica que tem várias estrelas cadentes no céu, por isso elas estão realmente animadas para ver isso. E enquanto William está assistindo às estrelas também ela decide finalmente fazer um movimento e nervosamente tenta segurar a mão de William, mas para sua surpresa William se esbarra nela e segura sua mão em vez disso, e há uma boa chance de que ela possa mesmo ter um final feliz aqui apesar da grande taxa de fracasso de romance de personagens de cabelo azul. Mas o momento é arruinado quando uma das meninas cai da beirada da sacada, e William corre para salvar Almita, mas ele é muito lento, então Katoli usa suas asas para voar para frente e pegá-la e graças a isso Almita está bem, mas William está realmente irritado que Katoli usou seus poderes em sua condição atual, pois ele avisa ela que gerar veneno assim pode fazer com que sua desintegração mental piore ainda mais e ele não quer perdê-la. Mas Katoli garante a ele que ela está perfeitamente bem. Porém mais tarde naquela noite enquanto ela está no chuveiro, ela começa a ter mais visões de sua vida passada fazendo com que seu cabelo fique ainda mais vermelho. Daí Katoli sai para tentar clarear a cabeça, mas ela ainda está tendo aquelas visões estranhas e elas se tornaram ainda mais vívidas do que eram antes, mas nesse momento ela ouve alguém se aproximando, então ela se vira e vê Iteia parada ali. Mas de repente Iteia pergunta a Katoli quem ela é e Katoli acha que é uma pergunta estranha de se fazer já que ela e Iteia se conhecem a vida inteira. Mas ela acha que Iteia está apenas brincando, por isso ela entra na brincadeira e diz a Iteia que seu nome é Katoli. Daí Iteia fica feliz em ver que Katoli ainda se lembra de quem ela é, então ela se abaixa e diz a ela que ela precisa ignorar todas essas visões de sua vida passada, porque quanto mais ela se concentra nelas pior sua desintegração mental se tornará até que ela se esqueça completamente de quem ela é. E ela sabe disso por experiência própria porque ela não é realmente a verdadeira Iteia, pois a verdadeira Iteia sofreu de desintegração mental após as memórias de sua vida passada lhe consumir, e isso corroeu sua consciência até que eventualmente tudo o que restou foram as memórias de sua vida passada.
Daí foi quando a Eteia atual acordou e para ela parecia que ela tinha acabado de acordar no corpo de outra pessoa, e ela estava extremamente confusa, então ela começou a procurar pela sala para descobrir o que estava acontecendo. E foi quando ela se deparou com o diário da Eteia original, pois ela tinha mantido um diário de todos os dias de sua vida até o ponto em que a desintegração aconteceu. Por isso a atual Eteia percebeu que a Eteia original se foi e que ela a substituiu, e ela se sentiu incrivelmente culpada por causar a morte da Eteia original, então ela jurou fazer o seu melhor para se tornar a mesma pessoa e viver sua vida da mesma forma que a Eteia original teria feito, e até hoje ninguém percebeu que a atual Eteia é a desintegração da original. E Katoli pode ser lenta, mas há uma grande chance dela piorar até que um dia ela não seja mais ela mesma, então Katoli decide apenas tentar aproveitar todo o tempo que lhe resta com William enquanto ela pode. Daí ela e Eteia começam a caminhar de volta para casa juntas e Eteia pergunta se isso não incomoda ela que a Eteia original se foi. Mas no que diz respeito a Katoli, Eteia é a mesma pessoa que ela sempre conheceu e amou, então ela sempre será sua amiga. Na manhã seguinte Katoli parece estar cheia de energia enquanto corre pelos corredores enquanto limpa, e Naegelato sai para ver o que é todo esse barulho e ela fica chocada quando vê que o cabelo de Katoli ficou ainda mais vermelho, pois ela sabe que isso é um mau sinal, mas como Katoli está tentando ficar positiva ela não diz nada e a elogia pela nova cor de cabelo. E Katoli aceitou o fato de que sua desintegração mental pode piorar, por isso agora ela quer viver sua vida ao máximo. Um pouco mais tarde William está tomando chá com Naegelato e Katoli e ele está um pouco preocupado com a missão de resgate, então ele pergunta se Nof e Han vão ficar bem já que elas estão presas na superfície há um tempo e provavelmente terão que lutar contra muitas bestas. Mas Naegelato acha que elas devem ficar bem, especialmente porque os militares estão trabalhando dia e noite para deixar a nave pronta para a missão de resgate. Enquanto isso, no acampamento, Nof percebe que Han está acordada até tarde lendo o livro antigo, então ela vem se sentar ao lado dela. E ela pergunta se Han conseguiu decifrar mais algum texto do livro, então Han diz a ela que ela encontrou algo sobre o que os humanos fizeram na superfície. Mas Nof não está realmente interessada nisso, então ela adormece no ombro de Han, e até tarde da noite William ainda está acordado trabalhando nos planos para a missão de resgate, por isso Katoli entra em seu quarto para trazer um pouco de chá para ele, e enquanto ela está aqui ela pergunta a William se ele estaria disposto a ensiná-la algumas das coisas que ele faz. Como ajustar as armas Dug ou como fazer aquela massagem de desintoxicação por veneno, e William não se importa, mas ele avisa ela que essas habilidades levam muito tempo e esforço para aprender e ele não quer que ela se esforce muito, e ela tem tentado esconder, mas William notou que ela tem perdido suas memórias recentemente. Pois ela tem esquecido pequenas coisas como nomes ou conversas anteriores, mas assim que ele colocar as mãos na arma Lapidensebelus, ele certamente pode impedir que sua mente se deteriore mais. Daí na manhã seguinte a nave está pronta, então William, Nephirim e Katoli se preparam para partir na missão de resgate, e uma vez que eles chegam ao acampamento da equipe eles encontram Nof e Han. E enquanto todos os membros feridos da tripulação estão sendo carregados para o navio de resgate, Han cumprimenta Nephirim e Katoli já que faz um tempo desde a última vez que elas se viram, e é bom vê-las novamente, mas Han está um pouco confusa com a nova cor de cabelo de Katoli, bem como o fato de que há um homem aleatório com elas. E essa é a primeira vez que eles se encontram, então William se apresenta a Han e diz a ela que ele é o novo zelador do depósito das fadas, e já que William não tem nenhuma característica animal, Han acha que ele pode ser um troll como Naegelato, ou talvez até mesmo seu marido, mas William a corrige e diz que ele é apenas um humano. Daí Nof e Han não acreditam que William é realmente um humano, mas William realmente não quer perder tempo tentando provar isso a elas, então ele muda de assunto e diz que há algo que ele quer fazer por elas. Daí alguns minutos depois Nof está deitada em uma mesa enquanto William lhe dá uma massagem para lidar com seu envenenamento por veneno de todas as lutas que ela fez. E Nof absolutamente adorou isso, mas Han se recusa a sentar e assistir sua amiga ser tocada, mas no entanto um momento depois William está tocando Han e por mais que ela queira impedi-lo ela está realmente gostando muito da massagem, tanto que ela está fazendo barulhos inapropriados e William está começando a se sentir um pouco desconfortável por causa disso. Daí quando ele finalmente termina Nof agradece William pela massagem pois ela se sente muito melhor agora, e Han relutantemente admite que a técnica de William foi eficaz mas ela nunca deixará ele fazer isso de novo, e William pode sentir que Han está tendo dificuldade em confiar nele e ela diz que é porque ele é um humano e a espécie que liberou as 17 bestas no mundo, então é natural que ela não goste dele.
Pois após o aparecimento das bestas as paisagens do mundo foi completamente destruídas em questão de semanas, mas até hoje ninguém sabe como as bestas conseguem se reproduzir tão rapidamente ou como elas existem em primeiro lugar, e há uma possibilidade de que elas sejam algum tipo de arma biológica falhada feita pelos humanos. Mas para que isso seja o caso algo deve ter sido usado como hospedeiro para cultivá-las e construí-las, e Cattoli acha irônico que as bestas sejam armas biológicas feitas com o único propósito de lutar, porque essa é exatamente a mesma razão pela qual as fadas foram criadas, com a única diferença de que elas lutam contra as bestas. Por isso até que Han saiba toda a verdade sobre as bestas e o papel que os humanos tiveram em sua criação, ela não consegue confiar em William, então ela vai embora, mas Noff por outro lado meio que gostou de William, mas como Han está indo embora como sua amiga ela vai com ela, e William não quer ficar sentado o dia todo, então ele diz que quer ir até o local das ruínas e ver o que está acontecendo lá. Mas ele proíbe estritamente Cattoli de ir com ele, pois ele não quer que ela se esforce muito, e Cattoli não gosta, mas ela promete ficar no navio já que William insiste, mas enquanto ele está fora ela encontra alguns soldados jogando pôquer em uma das salas, daí os soldados reconhecem ela como a secretária com quem o oficial William veio. E no exército isso só pode significar uma coisa, por isso eles começam a brincar sobre Cattoli provavelmente dar um tratamento especial para William mais tarde essa noite. Enquanto isso William chega ao acampamento base e encontra Greek gritando com seu superior porque ele acabou de enviar um grande grupo de pessoas para recuperar mais itens. Mas o superior não entende por que Greek está tão bravo, então Greek explica que toda vez que um grupo de mais de 7 pessoas faz uma expedição eles nunca voltam vivos, mas o superior ainda não está convencido e diz a Greek que os itens que eles poderão recuperar são muito mais importantes do que alguma superstição boba, e William já sabe que não há como eles chamarem o esquadrão de expedição de volta. Por isso ele diz a Greek para simplesmente deixar isso para lá e se preparar caso algo dê errado, e por agora William volta para o navio para verificar se a arma Dug que ele está procurando estava guardada lá, e ao retornar ele descobre que Cattoli tem estado ocupada limpando tudo e os soldados gostaram dela pela sua ética de trabalho. E parece que ela está se divertindo, por isso William decide deixá-la lá e ele vai procurar a arma Dug sozinho, mas de repente acontece um grande terremoto, por isso todos ficam em guarda, mas Cattoli é especialmente afetada porque o terremoto ativa uma das suas memórias passadas e ela vê o nome Lilia passar pela sua cabeça. Daí Cattoli tem um flashback da sua vida como Jade numa sala vazia e por alguma razão a heroína Lilia abriu caminho para dentro da sala, e Jade ficou confusa, por isso perguntou quem era Lilia e o que ela estava fazendo aqui, e cada palavra que saía da boca de Jade parecia causar danos significativos em Lilia, mas ela respondeu que estava lá para matar Jade e assim salvar o mundo. Daí Cattoli acorda um pouco mais tarde e ela ainda se lembra de quem é, por isso ela tenta agir como se nada tivesse acontecido e segue a sua rotina normal, então ela vai buscar comida para William uma vez que ele esteve a vasculhar o porão de carga o dia todo, mas quando chega lá ela encontra ele ocupado ajustando as armas de todos. E uma vez que William percebe Cattoli ele informa que conseguiu encontrar a arma Lapidencebilus, embora ele precise fazer alguns ajustes antes que seja seguro para Cattoli usar, e com isso eles não terão que se preocupar mais com a desintegração dela, mas agora outra coisa com a qual William está preocupado, pois ele estava arrumando a espada de Noff, mas na verdade não há nada de errado com ela. Pois essa arma Dug é conhecida como Kingslayer, então ela só é capaz de matar os parentes de seus criadores, em outras palavras ela só pode matar humanos, mas no entanto Noff tem usado a Kingslayer para matar bestas por um longo tempo, então não faz sentido para ele como ela está conseguindo isso, mas nesse momento William é atingido por uma realidade horrível. Pois a Kingslayer é literalmente incapaz de ferir qualquer coisa que não seja humana, por isso se Noff foi capaz de cortar bestas com ela, então isso deve significar que as bestas são na verdade humanos, e o conhecimento de que sua espécie é diretamente responsável por todo o sofrimento e caos que esse mundo experimentou, destrói completamente William, então ele cai de joelhos e abraça Cattoli com força. E Cattoli se sente realmente envergonhada e ela não sabe por que William está fazendo isso, mas ela pode sentir que ele precisa de algum apoio emocional, então ela deixa ele abraçá-la um pouco mais, e esse momento faz William perceber algo, pois desde que foi revivido de sua petrificação ele estava vivendo uma vida sem rumo. Mas Cattoli deu a ele um lar para voltar, alguém para proteger e alguém que ele quer fazer feliz, então ele jura que fará ela feliz não importa o que aconteça, por isso ele olha ela nos olhos e pede que ela fique com ele para sempre.
Daí na manhã seguinte Catoli acorda e tenta seguir seu dia normalmente, mas ela não consegue tirar a proposta de William da cabeça, então ela ainda está toda boba sobre isso, e mais tarde naquele dia ela está caminhando com William, e as coisas estão realmente estranhas entre os dois depois da proposta que William fez ontem. Mas William finalmente quebra o silêncio e diz a Catoli que ele está falando sério sobre se casar com ela, mas ela já sabia disso e diz a ele que estará ao seu lado para sempre, mas antes que qualquer coisa mais possa ser dita eles são chamados por Greek, pois ele tem algo que quer mostrar a eles, pois de acordo com a lenda esse mundo já foi o lar dos deuses. Mas todos eles foram destruídos depois que tentaram exterminar a humanidade, e o primeiro é Carmen-Lake, seguido por Jadinel e por último tem Ebon-Kandon. Então Ebon-Kandon era na verdade um dos deuses, daí William menciona que foi ele quem matou Ebon-Kandon, mas Greek acha que ele está inventando, pois ele pode ser forte, mas não há como William ser um caçador de deuses. Mas por enquanto Greek apenas segue em frente e diz a William que ele tem outra coisa para mostrar a ele, daí ele leva ele às ruínas de uma casa e pelo que William havia dito a ele essa deveria ser sua casa de infância, então William começa a ter flashback do passado e das pessoas que ele deixou para trás e ele está cheio de profundo arrependimento por nunca ter voltado para casa e para eles. Mas de repente Catoli começa a ter visões novamente, parece que algo está chamando por ela, mas seja o que for está vindo do subterrâneo, daí Greek e William percebem que algo está errado com Catoli, então eles perguntam se ela está bem, mas no próximo segundo o chão sob seus pés desmorona e todos eles são enviados caindo em um território desconhecido. Ao mesmo tempo bestas começam a emergir de rachaduras e de fendas em todas as ruínas, então Nephilim tem que voar e enfrentá-las para evitar baixas desnecessárias. Enquanto isso na caverna todos parecem estar bem, mas Catoli ainda está tendo visão, então ela não percebe a pedra gigante que está prestes a esmagá-la, por isso William pula e empurra ela para fora do caminho antes que ela se machuque. Daí Catoli finalmente sai de seu transe e ela está preocupada com William já que ele foi atingido pelas rochas, mas William diz que está bem, pois o mais importante é que esse lugar parece a caverna para a qual a equipe de coletores foi enviada, então felizmente se eles seguirem as tochas que deixaram nas paredes isso deve levar eles à saída. Mas no entanto enquanto eles seguem as tochas tudo o que eles encontram são os restos meio podres da equipe de coletores, e parece que uma besta é responsável por isso, então se a besta ainda estiver nessa caverna eles podem ter um problema sério em suas mãos, e a visão do sangue desperta outra visão na cabeça de Catoli, mas dessa vez ela ouve uma voz chamando por ela. Por isso quase como se ela estivesse sob um feitiço ela voa direto para a voz deixando William e Greek incrivelmente confusos, então eles seguem ela pela caverna até que ela chega a uma grande abertura com um cristal de gelo no meio, e Greek fica surpreso pois há uma pessoa dentro do cristal assim como William estava. E Jade que está dentro do gelo, por isso quando Catoli toca ele seu cabelo fica quase completamente vermelho, mas antes que ela pudesse se perder totalmente William tira ela de lá, daí Greek e William notaram a garotinha no gelo, e Greek não consegue acreditar que encontrou uma pessoa no gelo novamente, mas não há chance de ela ainda estar viva porque ela tem um buraco enorme no peito. Mas William reconhece que esse ferimento é uma maldição da arma Senhorius, mas Greek não entende o que há de tão especial nisso, então William explica que a Senhorius tem uma maldição especial embutida nela, que pode transformar qualquer um seja deus ou imortal em um cadáver, então se essa maldição foi usada nessa garota William tem certeza de que ela não poderia ser uma humana normal. E ainda há muitas perguntas sem resposta, mas agora essa caverna está à beira do colapso, então Greek aponta para a saída e diz a eles para se apressarem antes que fiquem presos aqui, e eles conseguiram voltar para o navio salvos, mas o ataque das bestas deixou ela severamente danificada, então o superior de William terá que consertá-la antes que eles possam sair daqui. Enquanto isso a desintegração de Catoli piorou muito, então ela se tornou completamente vegetativa, e dentro da cabeça de Catoli ela se encontra com Jade novamente e Jade está feliz em vê-la, pois tem uma história sobre a qual ela quer falar, por isso ela conta a Catoli que há muito tempo atrás a humanidade ameaçou destruir o mundo, então 3 deuses decidiram criar um exército para exterminá-los. Mas no entanto a humanidade conseguiu vencer a guerra depois que um bravo humano matou o líder dos deuses, então não havia ninguém mais para parar os humanos, e Jade era líder dos deuses, mas ela explica que ela também é a alma original de Catoli. E fadas como Catoli são feitas usando as almas de crianças que são muito jovens para perceber que estão mortas, por isso toda a existência de Catoli é basicamente um sonho, e por isso é apenas uma questão de tempo antes que ela desapareça completamente da existência, mas Jade gosta de Catoli, então ela a trouxe aqui para preservar suas memórias.
Enquanto isso, bestas externas estão atacando o navio, então Nof e Han são forçadas a lidar com elas, mas há muito mais bestas do que elas esperavam, então elas podem não conseguir sair vivas disso, mas o superior de William conseguiu consertar o motor da nave com sucesso, então ele diz a todos para se prepararem para a decolagem imediata para que possam escapar das bestas. Mas infelizmente a besta conseguiu invadir a nave, por isso as pessoas a bordo agora estão em sério perigo, e elas tentam revidar com armas, mas um imediatamente leva um ataque no peito e os outros estão prestes a sofrer o mesmo destino, mas no entanto felizmente Nephilim corre e corta os tentáculos da besta e daí ela defende todos os ataques subsequentes da besta antes de cortá-la ao meio. E quando finalmente acaba, ela cai de joelhos exausta, mas no entanto ela não tem tempo para descansar porque as bestas começam a se regenerar e atacar novamente. Enquanto isso, William ainda está ao lado de Katoli e ele se desculpa por não fazê-la feliz como havia prometido, mas de repente uma besta destrói a parede, então William decide descontar sua raiva nela. Enquanto isso, dentro da cabeça de Katoli, Jade pergunta a Katoli se suas memórias e sentimentos ainda estão intactos, mas Katoli mal se lembra de nada de sua vida, mas no entanto enquanto seus sentimentos permanecerem intactos, Jade diz que Katoli continuará existindo para que ela possa ficar aqui e assistir o mundo exterior. Daí William entra em uma onda de fúria pela nave, destruindo todas as bestas em seu caminho, e William tem lutado a vida toda porque queria proteger aqueles próximos a ele, mas toda vez que ele tenta ajudar ele sempre falha em salvar aqueles com quem mais se importa. A única coisa em que ele sempre foi bom é lutar, por isso é exatamente isso que ele vai fazer. Em outro lugar na nave, alguns outros soldados medrosos estão sendo atacados por uma besta, mas no último segundo Nephilim chega para salvá-los, mas no entanto ela tem lutado contra as bestas sem parar por um tempo até agora, e ela está à beira do colapso por causa de seus ferimentos, mas ela ainda vai lutar de qualquer maneira. Enquanto isso, do lado de fora, Han está fazendo o possível para se livrar de todas as bestas no exterior da nave, mas enquanto ela está distraída, a besta consegue agarrá-la por trás e a restringe enquanto outra se aproxima para matar, e Han tenta desesperadamente sair de seu tentáculo, mas nada do que ela faz está funcionando, então ela fecha os olhos e espera pela morte. Mas no entanto, no último segundo, William chega e derrota a besta segurando Han antes de pegá-la e chutar a outra besta para fora do navio. Daí ele pergunta a Han se ela está bem, mas ela está mais interessada em descobrir como William a salvou, e William começa a se afastar para continuar lutando, mas ele já sofreu ferimentos graves, então ele desmaia no convés depois de alguns passos. E Han o leva para se proteger por segurança, e alguns minutos depois William recupera a consciência, mas ele se recusa a descansar nem por um segundo, e Han tenta impedi-lo dizendo que ele vai acabar se matando se voltar para lá, mas William não ouve ela, pois lutar é tudo o que ele faz bem, então ele vai lutar até o fim mesmo que isso o mate. Mas antes de ir ele avisa Han para não usar muito seus poderes, pois toda essa luta levaria qualquer fada à beira da sobrecarga de veneno, e de sua paisagem mental Katoli observa enquanto William caminha pelo navio com um desejo de morte, e ela não gosta disso, então ela diz a Jade que ela tem um pedido a fazer, e Jade já sabe o que Katoli vai fazer, por isso ela se recusa abertamente, mas Katoli diz a ela que ela fez uma promessa a William que ela sempre estaria ao seu lado. Além disso, há algo que ela ainda precisa dizer a ele, e Jade tenta convencer Katoli a desistir, já que se ela voltar ela irá desaparecer completamente, assim como todas as suas memórias, todos os seus sentimentos, então Katoli deixará de existir completamente. E Katoli não gosta da ideia de desaparecer para sempre, mas ela odeia a ideia de William morrer sozinho ainda mais, então independentemente das consequências ela quer voltar para ele. Daí de volta para a nave, Nephilim ainda está lutando contra as bestas, e ela ainda está se mantendo firme, mas o acúmulo de veneno está começando a fazer sua mente se desintegrar também, então ela é jogada em uma caixa, mas ela está começando a perder o controle de seu corpo e ela sabe que não há como ela sobreviver nesse ponto, então ela desiste de tentar manter seu veneno em um nível moderado e faz de tudo para matar essas bestas. Depois disso, Nephilim é deixada convulsionando no chão e para piorar as coisas um dos motores da nave é explodido, então ele tomba e Nephilim está prestes a cair. Daí os soldados querem tentar salvá-la, mas ela diz para eles ficarem longe, pois ela já passou do limite de veneno, então a qualquer momento ela pode explodir. Assim ela cai da nave e aceita sua morte, mas no último segundo William agarra a mão dela para salvá-la. Pois ele se recusa a perder mais alguém hoje, por isso ele diz que vai puxar Nephilim de volta, e ela pode ver o quanto ele está tentando, mas ela diz a ele que ela não vale a pena, pois ela pode explodir em breve e se isso acontecer toda a nave será destruída, então por mais que ela gostaria de ficar com ele ela precisa ir embora.
Assim William observa Nephilim cair para a morte, mas ele se recusa a deixar as coisas terminarem assim, então mesmo que isso lhe custe a vida ele vai se certificar de salvá-la, e enquanto isso Catoli está caminhando lentamente em direção a um buraco na parede e pega a arma Doug da ferida Noff, e Noff tenta convencer Catoli a desistir do que ela está prestes a fazer porque se ela for lá ela certamente morrerá. Mas Catoli está disposta a aceitar isso porque ela conseguiu experimentar a verdadeira felicidade, então nada mais importa agora. Daí ela sai da nave e começa a voar em direção a William e Nephilim para salvá-los, e pouco antes de atingirem o solo ela consegue amortecer a queda com suas asas. Daí William e Nephilim ficam chocados ao ver Catoli, mas não há tempo para conversar pois ainda há uma horda de bestas para lidar. Então Catoli ativa a arma Doug e avança em direção à horda para uma batalha final, e enquanto ela luta ela relembra todas as memórias maravilhosas que teve com William, e pode não ter sido uma vida perfeita mas William a tornou especial, por isso ela não mudaria nada disso. E enquanto as bestas perfuram seu corpo ela abre seu portal de fadas e libera uma enorme explosão de veneno matando todas as bestas na área incluindo ela mesma. Comenta besta, se você viu todo o vídeo para ganhar seu coração, esse foi os episódios 1 ao 12, o anime acabou infelizmente, isso é tudo e te encontro no próximo vídeo.